ideias. Mas, bem, vamos começar já a nossa apresentação. Primeiramente, o que é inteligência artificial? Não há um consenso, a depender de onde vocês forem ver, vocês podem encontrar diferentes definições sobre o que é IA, mas a gente vai tentar dar uma definição aqui, que são basicamente o campo amplo que tenta desenvolver sistemas que são capazes de imitar e talvez até mesmo superar as funções cognitivas humanas. Então, qualquer coisa que reproduza isso, a gente pode considerar como IA. E, além disso, como que ela funciona de maneira ampla? Geralmente através de matemática e lógica que vão ser utilizadas para simular o raciocínio humano, possibilitando com que elas possam tomar ações sem a interferência humana. E, nesse contexto, o que é o machine learning, que é algo diferente de IA? O machine learning é um subconjunto da inteligência artificial em que o foco dele é possibilitar com que as máquinas possam aprender. E isso automaticamente a partir dos dados que nós damos para elas, sem a gente ter que programar isso explicitamente. E, enfim, de forma geral, o machine learning vai utilizar algoritmos que vão receber grandes volumes de dados para aprender com base nesses dados. Então, vamos pensar primeiro como que funciona na programação tradicional. Imagine que vocês querem escrever um programa que reconhece qual que é o caractere que está numa imagem. Só que imagina que vocês querem fazer isso de uma maneira simples, de uma maneira em que, se os pixels estiverem nessa posição e estiverem sombreados, estiverem arredondados assim, eu vou considerar que isso é um A minúsculo. Se os pixels estiverem nessa posição triangular com risco no meio, é um A maiúsculo, e assim por diante. É possível fazer um código assim? Vai ser trabalhoso? Bastante. Mas é possível fazer um código assim, só que ele vai ser extremamente específico e muito trabalhoso. Mas esse é o paradigma da programação tradicional. E o machine learning, como que ele funciona? Basicamente, a gente vai dar a imagem de uma letra A e falar, isso aqui é um caractere A. Mesma coisa para o M. A gente vai dar a imagem para ele falar, isso aqui é um M, e isso aqui é um A maiúsculo. E essas imagens vão passar por o que a gente chama de modelo, e no machine learning, esse próprio modelo vai aprender sozinho e automaticamente como que ele vai aprender o que é um A minúsculo, o que é um A maiúsculo, o que é um M, e assim por diante. E quando depois do modelo ser treinado, depois eu vou explicar o que é isso de ser treinado, ele vai estar preparado agora para gerar a saída correta, de maneira em que ele vai aprender sozinho e depois que a gente treinar ele, a gente vai mostrar a imagem de um X e ele vai falar, a saída disso é um caractere X. Essa imagem representa um X. Então, essa é a diferença no paradigma que compara a programação tradicional, em que você deixa tudo explícito, e o machine learning. E agora eu vou passar alguns vocabulários que são extremamente importantes dentro de machine learning, e o primeiro deles é predição. O que é uma predição? O ato de predizer é quando um modelo de machine learning tenta estimar ou prever um determinado número ou uma classe, como, por exemplo, gato ou cachorro, com base nos dados que a gente dá para esse modelo de machine learning. Então, imagine que a gente dá o seguinte problema. A imagem ao lado é um gato ou um cachorro? E a nossa IA vai olhar para ela e falar, a predição é que isso é um gato. Por outro lado, imagine que a gente dá essa imagem para a IA, e a gente fala, isso é um gato ou um cachorro? Ela pode falar, a predição, isso é um cachorro. IAs podem errar. E geralmente não, mas frequentemente elas erram. E é importante ter essa noção. Mas predição é exatamente isso, ela tentando prever algum número ou alguma classe que é de nosso interesse. E aqui eu vou detalhar como que funciona, como que uma máquina aprende. E é curioso saber que elas aprendem exatamente da mesma forma como a gente aprende. Imaginem que vocês vão fazer uma prova. O que vocês precisam para fazer uma prova? Primeiro, vocês precisam de uma técnica para estudar. E isso é o que a gente chama de algoritmo de machine learning. Então, o algoritmo de machine learning é literalmente a técnica. É como eu vou estudar. Só que se você só sabe como você vai estudar, e aí você precisa dos materiais de estudo. E isso é o nosso dataset. Então, os datasets é como se fossem suas apostilas, os seus materiais de estudos. E, sendo mais
direto, o dataset é o nosso conjunto de dados que a gente fornece para a máquina e que podem ser quaisquer coisas, podem ser textos, podem ser imagens, tabelas e assim por diante. Então pensem, a gente vai para uma prova, a gente tem a nossa técnica para estudar, que é o algoritmo, e a gente tem o nosso dataset. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa estudar, de fato. E é isso que a gente chama na fase de treinamento. Então, o treinamento dado que eu tenho minha técnica de estudar e os meus materiais para estudar, eu vou sentar e ficar estudando, que é o treinamento. E quando você termina o treinamento, quando você termina de estudar, você chega no modelo de machine learning. O que é o modelo de machine learning? É o modelo que já terminou de estudar. É o modelo que já sei, então, acho que eu já sei, já estudei o que eu tinha para estudar, baseado na técnica e nos materiais de estudos, e aí você fala, ok, mas você precisa colocar esse modelo à prova, que é literalmente no teste, que é que nem a gente quando a gente vai fazer uma prova. Será que você conseguiu aprender mesmo, baseado na sua técnica de estudo e nos seus materiais que você utilizou para estudar? Então, é assim que uma máquina aprende de fato. E isso que significa cada um desses termos. E no teste, sendo mais específico, imagina que vocês querem criar um modelo que faz a predição de se o que está numa imagem é um gato ou um cachorro. E aí ele tenta predizer o que é exatamente esse bug daqui. Mas vocês podem, por exemplo, depois de testar esse modelo, chegar na conclusão de que ele acerta 95% das vezes que se o que está na imagem é de fato um gato ou um cachorro. Então é nesse contexto como que a gente testa um algoritmo um modelo de machine learning. E uma outra coisa bem importante, agora sim, para a área de processamento de língua natural, é o conceito de tokenização. Tokens são unidades básicas do nosso texto. Então, se a gente pega a frase "We love NLP", que NLP é PLN em inglês, e a gente passa essa frase por uma fase de tokenização, a gente vai ter o token "We", o outro token "love", o outro token NLP e o outro token o ponto de exclamação. Então, é isso, o token são as unidades básicas do texto e, em casos mais simples, os tokens podem ser as palavras do texto. Porém, não necessariamente, porque nessa tokenização aqui de baixo, se vocês observarem, a palavra amando é representada em 2 tokens diferentes. Um token no começo, que representa o verbo amar, e outro token no final, que é o ando, que dá a noção de gerúndio. Então, não necessariamente um token é uma palavra, mas em casos mais simples, podem ser. E nesse contexto, beleza, o que é PLN? PLN é basicamente a área que vai permitir que os computadores compreendam, interpretem e gerem língua humana. E ela vai focar especificamente no texto e na fala, que inerentemente são fenômenos extremamente complexos e ambíguos por si só. E a gente pode também definir que o PLN é uma área interdisciplinar, porque ela envolve conceitos que estão na área de inteligência artificial, ciência da computação e também da área de linguística. E o que significa PLN? É processamento de linguagem natural ou língua natural? Bem, isso decorre de um problema de tradução, de uma ambiguidade de tradução, porque no inglês é Natural Language Processing, sendo que language a gente pode traduzir tanto para língua quanto para linguagem. Porém, a forma correta é, de fato, processamento de língua natural, porque língua é o que se refere ao texto e à fala. Então, apesar de processamento de linguagem natural ser o mais divulgado, o mais preciso é processamento de língua natural. Então vamos falar aí de algumas aplicações comuns de PLN. A mais clássica aplicação de PLN é classificação de textos. O que seria isso? Eu vou ter um texto de entrada e eu vou querer atribuir alguma classe automaticamente a esse texto. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer é a análise de sentimento, que consiste em eu pegar um texto e eu falar se tem um sentimento positivo ou negativo nesse texto. Isso é bastante utilizado para analisar review de produtos. Então, por exemplo, eu tenho esse texto aqui, gostei muito do produto. Esse texto ele tem a classe positivo. Ótimo custo-benefício. Esse texto tem a classe positiva. Não funciona, produto de má qualidade, é negativo. Então, através disso, eu consigo classificar meus textos automaticamente. Outra aplicação bastante comum de PLN é a identificação de entidades. É eu pegar um texto
querer identificar em qual partes desse texto estão referenciadas entidades. Ou seja, nesse texto aqui, o professor Luciano Giampietri leciona na USP, eu vou ter dois tipos de entidade, a entidade pessoa, que é Luciano Giampietri, e a entidade organização, que é USP. Isso pode ser utilizado, por exemplo, se eu tenho um documento muito grande, que eu não quero ficar analisando, lendo ele, eu pegar ou passar num algoritmo desse e ele me identifica todas as entidades. Isso seria, por exemplo, mais fácil para eu ver quais são as universidades citadas nesse documento, etc. E o que vocês devem estar mais acostumados aí no dia a dia são as aplicações sec-to-sec, que basicamente são sequência para sequência. Então, são aplicações de PLN que elas envolvem uma sequência de palavras de entrada e a saída dela é uma sequência de palavras de saída. Então, isso é utilizado, por exemplo, na tradução. A tradução nada mais é. O Luciano Giampietri é um ótimo professor. Eu vou passar no modelo de tradução e ele vai me dar uma sequência de palavras de saída que seria a tradução desse texto em inglês, por exemplo. Ou nas funções de chat, que seria, por exemplo, quem é o melhor professor? Aí o nosso chat diria Luciano Giampietri. Percebam que a gente está falando de uma sequência de entrada, sequência de palavras de entrada e uma sequência de palavras de saída. E aí, só dando um contexto histórico para introduzir vocês, é a questão dos primeiros chatbots. Como funcionava chatbot antes de a gente ter esse mundo de machine learning? O primeiro chatbot assim, popular que existiu foi a Elisa. E perceba que é bem velho, é 1966. Qual que era a ideia desse chatbot? Ele tentava simular um psicoterapeuta. Então você ia fazer perguntas que psicoterapeutas fariam e ele daria uma resposta para você. Então, por exemplo, aqui tem uma pergunta que é: eu tenho problema com meu pai, e aí ele vai responder, fale um pouco mais sobre sua família. Aí vocês devem pensar, nossa, como isso está funcionando em 1966? Mas na verdade o que esse chatbot fazia era simplesmente pegar o meu texto de entrada, ver algumas palavras-chave que tinha nele e falar e dar um texto de saída. Ou seja, ele viu que eu falei pai no meu texto de entrada e o que o psicoterapeuta falaria é: fale um pouco mais sobre a sua família. Então essas respostas são pré-programadas. Ele simplesmente vai pegar alguma palavra-chave da minha entrada e dar uma resposta pré-programada. E aí a gente entra. E como que isso funciona em machine learning? Antes de a gente entrar detalhadamente como que essas aplicações funcionam em machine learning, vamos primeiro falar de como que a gente representa textos numericamente. Quando a gente está falando de modelos de machine learning, a gente não está falando nada mais que esse modelo é simplesmente uma função. Ou seja, ela precisa de uma entrada numérica. É uma função, realmente, função de matemática que a gente está falando. Então, a nossa entrada necessariamente precisa ser uma entrada numérica. Então, vamos pressupor que a gente quer fazer um modelo que vai fazer uma previsão se amanhã vai chover ou não. Eu vou ter ali as minhas entradas, que vai ser a temperatura de hoje, a umidade, quantos dias faz que não chove. Eu vou passar isso no modelo e meu modelo vai dizer: tem tanto de probabilidade de chover amanhã, tem tanto de probabilidade de não chover amanhã. E o que eu quero que vocês percebam é que quando a gente está falando desses modelos, a entrada é numérica. Temperatura, umidade, quantos dias faz que não choveu, é números. E basicamente, quando a gente está falando de outras aplicações, a gente começa a entrar numa questão. E quando a nossa entrada não é numérica? Se eu preciso ter um vetor de entrada e eu quero passar ele no modelo que vai fazer ali umas contas e vai dar uma saída, como que eu vou transformar coisas que não são números em números? Como, por exemplo, imagens, por exemplo, grafos, aí, que a gente já está fazendo a ED2, ou textos, que é o propósito dessa aplicação. Vamos primeiro falar de imagens, só para dar uma introdução para vocês do porquê em PLN isso é algo bem caro. Quando a gente fala de imagens, imagens não são intrinsecamente números. A gente não vê números, a gente não tem uma foto com números. A gente tem imagens que são uma representação visual de cores, etc. Só que quando a gente vai tentar representar isso computacionalmente, é muito óbvio de como representar isso. Normalmente, a gente já começa a pensar, é uma imagem, então vai ter uma altura, vai ter uma largura, quer dizer, uma altura, um comprimento. Eu começo já a pensar que em cada pixel vai ser algum número. E quando a gente vê aí na realidade, imagens normalmente são representadas como matrizes tridimensionais. Ou seja, você vai ter uma altura, um comprimento e você vai ter os canais de cores. Isso significa basicamente que em cada pontinho, a cada pixel, você vai ter uma cor para vermelho, uma cor para azul, uma cor para verde, e isso vai formar a cor. Essa combinação aqui vai formar a cor que está aqui, por exemplo, aqui no canto. Vocês percebem que é muito óbvio como pensar nisso, é muito intuitivo você começar a pensar. Se você não soubesse que existia uma representação dessa, vocês olhariam para essa imagem e vocês pensariam em algo semelhante, pelo menos. Agora, quando a gente está falando de textos, como que a gente faz? Como que eu vou
transformar essa bodega aqui em um número. Tipo, vocês olham para isso, não é tão intuitivo. Não é algo tão simples quanto uma imagem. Como que eu vou preservar, fazer uma representação que vai ter a ordem do texto? Você começa a tentar pensar e você não consegue pensar em alguma forma fácil, intuitiva, de você transformar um texto em um número. E por isso que isso é um problema de PLN, um problema bastante comum em PLN. Por quê? Porque eu tenho trocentas formas de representar isso aqui em um número, e aí o Iago vai começar a explicar alguma delas. Bem, e vamos ver uma primeira ideia de representação de texto em números, que é o Bag of Words. Bag of Words significa saco de palavras. E como que essa técnica funciona? Bem, basicamente, imagine que vocês vão pegar um texto, enfiar ele numa sacola e, sei lá, você chacoalha ela, de forma que você ignora toda a ordem do texto e o contexto dele. A única coisa que vai importar para você é você ficar contando as palavras que aparecem nesse texto. Então, no Bag of Words, a única coisa que, de fato, a gente leva em consideração é a contagem da frequência das palavras. Então, né, se vocês verem aqui na esquerda, é basicamente isso. A gente tem todo o texto, a gente joga numa sacola e depois a gente começa a contar a frequência de cada uma das palavras ou dos tokens que a gente tem nesse texto. E vamos ver como a gente representa essa frase a partir dessa técnica. A frase desse texto T1 é: o gato faz o homem feliz. E a gente vai ter que fazer uma contagem para ver a frequência desses termos. Percebam que a palavra o, que é representada por essa posição, aparece 2 vezes nessa frase. Enquanto a palavra gato, a palavra faz, a palavra homem, a palavra feliz aparecem somente uma vez cada um. Então a gente pode representar essa frase através deste vetor, né, que é representado pelo número 2, seguido de 4 números 1. E, sim, são vetores parecidos com o que vocês estudam quando aprendem a linguagem de programação C. Só que tem algumas questões em relação a isso. Na frase de cima, ela é a mesma que a gente viu anteriormente, ok? É o gato faz o homem feliz. Mas e se a gente inverte? A gente faz a frase... O texto T2 agora é: o homem faz o gato feliz. Cada frase tem um sentido diferente, por causa da inversão da ordem. Mas como esses 2 textos têm exatamente a mesma frequência de palavras, a representação deles vai ser a mesma, porque ambos continuam tendo, né, a palavra o 2 vezes e o resto só aparecendo uma vez. Então percebam que, apesar desses 2 textos terem significados diferentes, eles vão ser representados da mesma forma. Ou seja, meio que eles vão ser considerados como iguais, apesar de serem diferentes. Então, um dos problemas do Bag of Words é justamente a perda da noção de ordem. E a gente também tem um outro problema, em que imagina que a gente tem a frase: o meu gato me arranhou, e a gente tem outra frase: o meu gatinho me arranhou. Gato e gatinho são palavras extremamente semelhantes, que aparecem com textos semelhantes, e a gente faz a mesma coisa, a gente vai contar quantas vezes elas aparecem. Aí é importante que, mesmo que uma palavra não apareça num texto, tem que estar falando lá que ela não aparece nenhuma vez, quando você considera o todo. Por isso que no texto T1, gatinho aparece 0 vezes, e no texto T2, gato aparece 0 vezes. Mas, enfim, a gente consegue representar, a partir da contagem de frequência de palavras, que o texto T1 é representado dessa forma: 4 números 1 seguido de 1, 0, enquanto o texto T2 é 1, 0 e seguido de 3 números 1. Então, perceba que essas 2 frases são representadas de formas totalmente diferentes. Gato e gatinho são representados de formas totalmente diferentes. Gato é representado por essa posição e gatinho aqui. Apesar dessas frases falarem basicamente a mesma coisa. Então, um problema dessa representação é que palavras que são semelhantes, tipo gato e gatinho, elas vão ser representadas, mapeadas como totalmente diferentes também. E alguns outros problemas que a gente tem no Bag of Words é, por exemplo, como cada palavra é representada por uma coluna, como vocês viram, imagina vocês pegam um livro enorme. Nossa, esse vetor ele vai ter muitas posições. E isso é muito custoso de processar computacionalmente. E agora a gente vai ver a próxima técnica de representação de texto em forma numérica, que é o word embedding. E primeiro eu vou tentar passar uma intuição para vocês de como que isso funciona. Basicamente, vamos tentar descobrir o que significa uma palavra que não existe, que se chama Fravil, a partir de alguns exemplos. A primeira frase: tem uma garrafa de Fravil na geladeira. Eu li que Fravil é um tipo de destilado.
Fravio te deixa bêbado rapidamente. E a última frase, todo mundo bebe muito Fravio no Panelas. Nesse contexto, o que será que significa Fravio? Vocês podem começar a pensar, tá, deve ser uma bebida, provavelmente uma bebida alcoólica, alguns devem pensar já em alguns tipos específicos de bebida, mas se tratando de um destilado, Fravio significa vodka. E percebam que isso faz sentido, porque as pessoas bebem muita vodka no Panelas, mas não só por isso, mas também porque vocês conseguem inferir, vocês conseguem descobrir que Fravio provavelmente significa algo tipo vodka só pelo contexto, só pela vizinhança em que essa palavra acontece. Então, a gente pode observar que o significado de uma palavra vai ser determinado pela sua vizinhança, ou seja, pelo seu contexto. E o que o word embedding vai fazer, ele vai tentar representar palavras como vetores. Sim, os mesmos vetores que a gente estudou no ensino médio, com módulo de direção e sentido, e os mesmos vetores que a gente estuda em MVGA. A gente vai tentar representar palavras como vetores, e esses vetores vão ser construídos a partir da vizinhança dessas palavras. Então, só recapitulando, aqui tem o vetor A, que no eixo X possui a coordenada A1, que é um número, e no eixo Y possui a coordenada A2, que é outro número. Então, a gente consegue representar o vetor A como a tupla ordenada A1 e A2, com A1 e A2 sendo números. E é basicamente isso. Então, a gente vai ter uma palavra, como, por exemplo, batata, e a gente vai representar ela neste formato de vetor, em que, nesse exemplo especificamente, a gente tem um vetor de 4 posições, em que cada posição a gente vai ter um número diferente. Então, por exemplo, batata vai ser representada por esse vetor, em que cada vetor tem um número, e ônibus é representado por esse outro vetor, em que em cada uma das 4 posições você tem outros números. E então, sim, essa técnica consegue converter palavras em vetores numéricos, sendo que vetores conseguem processar, sendo que computadores conseguem processar vetores de forma muito eficiente. E cada palavra, como eu mencionei, vai ser representada por um vetor, e esse vetor geralmente vai ter muitas posições. Quantas? Tipo, 4, tá bom? Nem tanto. Geralmente, essa quantidade é variável, mas você pode, por exemplo, definir que isso vai ser um vetor de 300 posições ou 768 posições. E talvez vocês se perguntem, nossa, mas como que é possível transformar palavras em vetores? Que coisa incrível. Não vamos ter tempo de explicar aqui nessa apresentação, e também isso é muito complicado. Mas uma coisa interessante do word embedding é porque percebam como esses vetores são construídos a partir da sua vizinhança, das vizinhanças de uma palavra, certo? Então, palavras que têm vizinhos semelhantes, tais como gato e gatinho, vão ter uma representação muito parecida, porque a sua vizinhança, os seus contextos são muito semelhantes. E isso já resolve aquele problema do bag of words, em que palavras semelhantes eram mapeadas de forma totalmente diferente. Então, por exemplo, a gente tem alguns vetores aqui, e o vetor matemática e estatística são muito parecidos, estão muito próximos, porque matemática e estatística aparecem em textos com vizinhos em contextos semelhantes. Da mesma forma, tigre e leão aparecem com vizinhos semelhantes, em contextos semelhantes. Por isso que seus dois vetores vão ser muito próximos, muito parecidos. E é possível fazer contas com vetores. A gente pode somar vetores, multiplicar vetores, fazer muitas coisas com vetores. Então, é possível fazer contas com palavras a partir dessa representação. E, para eu dar um exemplo disso, suponho que a gente tem 4 vetores que representam 4 palavras, um vetor para homem, outro vetor para rei, outro para mulher e outro vetor que representa rainha. Só que vamos pensar isso agora nessa imagem, e o que a gente consegue fazer é o seguinte: se a gente pega o vetor rei, subtrai do vetor homem e soma o vetor rainha, um rei menos homem... Perdão, falei errado. Um rei, você pega rei, subtrai homem e soma mulher. Um rei menos homem mais mulher, você chega num vetor muito próximo do vetor rainha. Então percebam que parece que nessa representação o texto consegue capturar de alguma forma já o sentido das palavras. De forma em que, quando vocês fazem essa conta, de que, sei lá, pega um conceito tipo rei e você inverte a questão de gênero, você chega numa rainha e esses dois vetores que você fez a conta são muito próximos. Então isso é muito interessante de ver no word embedding. Só que ele tem alguns problemas, como, por exemplo, a palavra laranja.
que pode aparecer em dois contextos muito diferentes. Laranja, a gente pode estar se referindo ao mundo de frutas ou como uma cor. E percebam que são dois vizinhos, dois contextos muito diferentes. E o problema disso é que, na hora de representar isso vetorialmente, ele vai ficar bem no meio dessas duas representações, ou seja, ele não vai estar numa posição certa, ele vai estar bem no meio das duas. E por que isso acontece? Porque um problema do word embedding é que cada palavra tem exatamente a mesma representação em vetor, independentemente dela poder ter vários significados ou aparecer em vários contextos diferentes. Então, né, nesse caso, laranja vai ter a mesma representação para a mesma frase, independentemente se a gente está falando de frutas ou cores. Isso vai causar alguns problemas na hora de compreender essa palavra. E agora a gente vai ver um algoritmo de machine learning que a gente utiliza bastante em PLN. Lembrando, o algoritmo é uma técnica de estudo que são as redes neurais feed-forward, que talvez vocês já tenham visto essa imagem, essa monstruosidade aí, mas eu vou explicar para vocês. Basicamente, a gente tem 3 camadas diferentes. A camada de entrada, que vão ser os valores que a gente vai dar para o nosso modelo, e aqui a camada de saída é o que a gente está querendo predizer. Seja um número, seja se é um gato ou um cachorro, etc. E a gente tem no meio disso as camadas escondidas, que é um lugar que vai acontecer várias contas, basicamente. E imaginem que a gente está querendo predizer a probabilidade de ser um gato ou não. E aí, na camada de entrada, a gente vai passar essas informações para o nosso modelo. A gente vai dar a altura desse animal, a massa desse animal e o comprimento dele. E aí, basicamente, depois a gente passar esses números na camada de entrada, vai acontecer várias e várias contas aqui, nessas camadas escondidas no meio, e depois de toda essa contalhada, ele vai gerar um número, que vai ser a probabilidade deste animal ser um gato. E uma coisa interessante é por que feed forward? Porque isso acontece neste sentido, de trás para frente. Então a gente pega os nossos dados que a gente está passando para o nosso modelo e eles vão ser passados para frente para fazer essa predição. Somente para frente. E, enfim, nesse contexto, a gente pode chamar de features os nossos dados de entrada, que a gente passa para o nosso modelo, que são basicamente as características do que a gente está tentando predizer lá. E a nossa label vai ser aquilo que a gente está tentando, de fato, predizer. E também cada uma dessas bolinhas, eu esqueci de comentar, mas a gente chama, né, em redes neurais de neurônios, que, enfim, basicamente esses números vão sendo passados para frente. E essas arestas que conectam os neurônios, a gente chama de pesos da rede neural. E o que são esses pesos? Basicamente, esses pesos vão ser uma das coisas que vão definir que contas exatamente vão ser feitas, mas pensem nesses pesos basicamente como parafusos, em que, basicamente, no modelo, eles vão ser parafusos que você vai ajustando para tentar fazer com que eles gerem as predições mais corretas possíveis. E, além disso, elas se chamam peso também porque você consegue pesar quais dessas características, dessas features, perdão, são mais ou menos importantes. Então, se você vê, tipo, putz, a massa é muito importante para definir o que é um gato, aí você dá um peso muito grande para a massa. Tipo, sei lá, a cor do olho não é tão importante. E aí você dá um peso menor e assim por diante. Só que vamos ver um exemplo como que isso acontece na área de PLN mesmo. Como eu havia mencionado, a entrada de uma rede neural vão ser números. E a gente pode colocar numa entrada, basicamente, um vetor também. E nesse caso, a gente pode colocar um vetor que representa os tokens do nosso texto. Então, naquela rede, a gente vai passar cada um dos tokens do nosso texto como sendo uma entrada da nossa rede neural. Mas, na verdade, antes disso, a gente vai juntar todos esses tokens através de algum processamento, que podem ser várias técnicas diferentes, e depois de fazer isso, aí sim, a gente vai passar os vetores que representam nossos tokens pela nossa rede neural, que eu mostrei anteriormente, e a partir dela a gente vai conseguir gerar uma predição. Então vamos ver um exemplo mais prático aqui. Imagina que a gente está vendo a frase "eu amo esse produto", em que a gente vai ter um vetor que representa o token "eu", um vetor que representa o token "amo", outro que representa o token "esse", e o último representa o token "produto". Basicamente, a gente vai juntar esses tokens, esses vetores que representam tokens através de algum processamento, eles vão passar por uma rede neural, e depois essa rede neural pode gerar a predição de que tem 95% de probabilidade desse texto ter um sentimento positivo. Ou vocês podem pensar que também existe uma probabilidade de 5% desse texto ser negativo. Então, é nesse contexto que a gente consegue aplicar
o conceito de vetores que representam tokens em PLN. Só que quando a gente está falando dessas redes neurais feed-forward, dificilmente elas são usadas no contexto de PLN. Por quê? Quando a gente fala de redes neurais feed-forward, elas vão ter dois problemas para quando a gente está falando na questão de processamento de texto. Primeira coisa, as entradas elas precisam ser de tamanho fixo, ou seja, sempre numa rede neural feed-forward, você vai ter uma certa entrada, e essa entrada precisa ser um vetor de tamanho fixo, ou seja, independente do que eu estou querendo classificar, por exemplo, sempre a minha entrada precisa ser um vetor de n posições. E qual que é o problema? Textos não têm um tamanho fixo de entrada. Então, se eu quero ter uma representação rica dos meus textos através de embedding, eu vou ter, para cada palavra, um embedding, e nesse sentido, eu vou precisar de também uma entrada variável nesse sentido. Outro problema é que as entradas não são tratadas como uma sequência. Por mais que uma rede feed-forward ela consiga entender que, por exemplo, a palavra amo está relacionada com esse, e ela consiga ali na parte de processamento dela conseguir entender essas relações, a rede ela não é induzida, ela não tem essa noção, a princípio, de que a palavra amo vem depois de esse e que existe uma relação entre essas palavras. E é justamente nesse contexto que surgem as redes neurais recorrentes, as famosas RNNs. Qual que é a ideia da rede neural recorrente? Basicamente, ela vai tratar a nossa entrada como uma sequência. Primeira coisa. E como que ela vai fazer isso? Ela vai ser uma rede neural que cada uma das minhas entradas vai ser processada individualmente. E para mim, quando eu for processar a minha segunda entrada, eu vou ter uma entrada que é o resultado do processamento da primeira entrada. Então, a ideia é basicamente o seguinte: eu vou jogar a primeira palavra, vai ser processada, vai passar para um próximo estado. Eu vou jogar a segunda, vai ser processada e vai passar para o próximo estado. Então, basicamente, esses estados, esse passar para o próximo, que eu estou querendo dizer, a gente pode entender como uma certa memória. Então, o que a gente pode tentar para ficar mais didático é entender que, quando eu estou na palavra amo, eu tenho uma memória do que aconteceu quando eu processei a palavra eu. Então, vocês percebem que, dessa forma, eu tenho algo que é bem mais condizente de quando eu estou tentando entender um texto. E essas RNNs são algo bastante utilizado no processamento de qualquer coisa que é sequência. Então, normalmente, quando a gente está falando de texto, fala, vídeo, áudio, a gente vai estar falando disso, ou até mesmo no contexto de séries temporais, que é, por exemplo, você tentar prever um valor de um ativo no mercado financeiro. Então, assim, dando um exemplo aqui mais visual de como isso funciona, eu vou ter aqui o eu, por exemplo, eu amei esse produto. Eu vou querer classificar o sentimento dessa frase. Eu vou ter a primeira entrada, que vai ser um embedding, e vai entrar na RNN. E essa RNN vai ter um ciclo aqui, só que representando ela desenrolada, assim, para ficar melhor de se visualizar, dá para tratar isso como um estado passando para o outro. Então, eu vou ter um embedding, ele vai entrar na RNN, e aí quando eu for jogar a palavra MEI, eu vou ter um resultado do processamento da palavra eu. Então, dessa forma, eu vou ter uma certa memória. Então, quando eu chegar aqui no final, eu vou ter um entendimento muito melhor do contexto dessa frase, das coisas que foram ditas nessa frase, para realmente predizer um sentimento. Então, essa seria a RNN simples. Só que essa RNN simples praticamente não é utilizada hoje em dia. Por quê? Porque, como vocês podem perceber, a memória dela é algo bastante tosco. Eu vou sempre guardar as coisas do passado, e às vezes as coisas do passado não me importam tanto. Então, o que acontece nessas redes é que muitas vezes, quando eu vou tendo sequências um pouco maiores e tudo mais, basicamente, essa memória começa a ficar meio bagunçada e eu não consigo entender o que está acontecendo. Ou seja, a minha informação começa a ficar menos clara e, dessa forma, eu começo a predizer as coisas de forma errada. Então, é mais ou menos essa ideia. Ah, tá. Então, basicamente, daria para dizer que essas redes, elas têm uma memória limitada. E aí é que surge realmente as redes neurais recorrentes que realmente são utilizadas mais nos dias de hoje, que são as LSTMs, as Long Short Term Memory. Dando uma intuição de como que ela funciona, basicamente, ela mantém a lógica da rede neural recorrente original. Porém, ela vai ter um outro tipo de memória que se chama Long Term Memory.
Qual que é a ideia dessa memória? Ela vai ser uma memória que, basicamente, eu também vou descartar e manter as informações que me importam. Então, por exemplo, nessa frase original, quando eu estou tentando prever isso aqui, a palavra may, para mim, meu Deus, é muito importante a palavra may para eu tentar prever que é um sentimento positivo. Já a palavra esse já não é tão importante assim. É importante, vai importar para algo, até por isso ela mantém a lógica da RNN original, mas ela não é tão importante quanto a palavra may. E é justamente para isso que serve esse mecanismo. Eu vou ter uma capacidade de manter as informações que me interessam do passado e também as informações que não me interessam eu vou descartar. O problema da LSTM. A LSTM ela é bastante difícil de se mexer. Se vocês forem mexer algum dia, principalmente se vocês forem tentar fazer algo na mão, não usar algum framework pronto, vocês vão ver que é bastante difícil de configurar as coisas, ela tem várias complicações. Então, quando você vai começar a trabalhar com redes mais profundas, etc., você começa a ter que prestar atenção em muitos detalhes para realmente fazer algo que seja realmente bom. E por que eu fui mostrando naquela figura meio abstrata de como funciona? Porque isso aqui é uma LSTM. E como vocês podem ver, é algo extremamente complicado de se explicar e não cabe no contexto dessa palestra. Mas é algo bastante interessante de se aprender, mas vocês vão ter que gastar algumas horas para entender, porque realmente é uma arquitetura bastante complicada. Só que a ideia é entender que a LSTM é uma rede que, além de uma memória, ela também tem a capacidade de descartar e manter as informações que ela julga que são importantes no treinamento. E algo interessante que aí a gente vai começar a entrar na parte de geração de textos. Até agora, tudo que a gente falou, a gente está falando de uma sequência de entrada que vai gerar uma saída. Ou seja, eu tenho um textinho aqui, eu vou classificar se é positivo, se é negativo. A gente está falando desse contexto nas classificações que a gente falou até agora. Aqui eu vou ter um modelo, eu vou ter uma sequência de entrada e eu vou ter aqui uma saída. Isso seria uma arquitetura many-to-one. Só que quando a gente está falando de geração de texto, ou seja, gerar um texto de uma tradução, gerar um texto de um chat, a gente está falando de uma arquitetura many-to-many, que é o quê? Eu tenho várias coisas na entrada e várias coisas na saída. Só que, algo que é interessante se falar, quando a gente está falando de tradução e chat, a gente está falando de uma arquitetura many-to-many que as entradas elas não são um para um com a saída. Ou seja, quando eu faço uma pergunta para o ChatGPT, por exemplo, ele não vai pegar a minha primeira palavra da entrada e vai dar na saída dele, ele vai dar algo relacionado a essa minha primeira entrada. Não, ele vai processar essa minha entrada, vai passar pelo modelo e ele vai gerar uma saída que não é um para um com a minha entrada. Então, quando a gente está falando de tradução e chat, a gente está falando disso aqui. Existem aplicações que são um para um. Por exemplo, se você quer classificar para cada palavra se ela pertence ou não a uma certa classe gramatical, tipo verbo, etc., isso seria um para um. Você pegaria uma palavra e depois você falaria, tipo, isso aqui é um verbo, isso aqui é um artigo, seria nesse sentido. Mas, quando a gente está falando de tradução e chat, a gente está falando de algo que não é um para um. Aí a gente entra na questão. RNNs para sec-to-sec, ou seja, eu vou usar as arquiteturas de RNN para eu pegar uma sequência de palavras e gerar uma sequência de saída. Como que funciona isso? Basicamente, eu vou ter uma arquitetura que vai encodar a minha entrada, eu vou gerar uma representação dessa entrada e depois eu vou ter um decoder que vai pegar essa representação e tentar expandir essa representação de forma a gerar uma nova saída. Como que isso funciona? Vamos entrar em exemplos práticos que eu acho que fica mais didático. Vamos supor que eu quero traduzir um texto. Eu tenho esse texto de entrada aqui, que é um texto em inglês, que é She is eating a green apple. Eu tenho esse texto e eu quero traduzir para alguma língua que eu não faço a menor ideia de qual língua que seja. Eu imagino que seja japonês. Mas, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse texto de entrada, eu vou passar por uma rede LSTM que vai encodar essa entrada em uma representação vetorial e eu vou ter uma rede LSTM de decoding, ou seja, ela vai ser uma rede inversa da original que vai pegar o que eu fiz, só que agora ela vai meio que transpor isso para a língua que eu estou querendo traduzir. Agora, num exemplo de chat, seria algo bastante semelhante. Eu teria uma pergunta, como está você? E aí eu passaria pela minha LSTM de encoding, eu geraria aqui um vetor de representação, e esse vetor de representação seria expandido numa nova representação, que seria a resposta dessa pergunta, que seria o I'm fine, e encerrar isso.
Então, de novo, não vamos entrar em muito detalhe, porque não cabe aqui a gente começar a trazer coisa de cálculo e tudo mais, mas qual que é a ideia? Justamente essa é a ideia das RNN sec-to-sec. Elas vão pegar toda a informação de uma entrada, comprimir num vetor só, e depois eu vou descomprimir isso numa nova representação usando um decoding. Qual que é o problema delas? Por que a gente não vê isso sendo utilizado, por exemplo, em coisas como ChatGPT e tudo mais hoje em dia? Elas foram, sim, muito utilizadas. Se eu não me engano, os primeiros artigos que sugeriram essas arquiteturas foi por volta de 2014, e quando a gente fala de arquiteturas baseadas em Transformers, é algo em 2017, até por isso acabou sendo ultrapassado em pouco tempo. Mas qual que é o problema dessa rede? Ela tem uma capacidade muito ruim de mexer com sequência longa, porque, como vocês podem perceber, eu vou pegar todo um texto e eu vou comprimir ele num vetor. E vocês podem até ficar meio confusos, tipo, como que esse vetor vai representar todo o conteúdo do meu texto? E, realmente, isso não é tão representativo, principalmente quando eu tenho muito conteúdo para ser representado. Então, a qualidade da saída, às vezes, quando a gente está falando de algo que precisa de um contexto maior, etc., acaba não sendo de tanta qualidade. Para resolver isso, logo depois que já foram introduzidas esse tipo de arquitetura, por volta ali de 2014, já foram sugerida a ideia de adicionar uma camada de atenção. E o que seria essa tal de camada de atenção? Basicamente, quando a gente está falando, por exemplo, de uma tradução, como eu falei, não é um para um. Porém, uma tradução, você consegue estabelecer uma certa conexão entre as palavras da saída e as palavras da entrada. Então, não seria interessante a minha rede, na hora que eu estou traduzindo, ela ter alguma intuição do que é importante para mim e o que não é importante? E é justamente aí que vem o sentido da atenção. Aqui embaixo, a gente tem, por exemplo, uma entrada que vai ser um texto em inglês e eu vou traduzir para algo que, de novo, eu imagino que seja francês. Só comentando, todos os exemplos que vocês forem procurar, nunca vai ser tipo inglês para português ou inglês para alguma língua que você conhece. Não, vai ser sempre uma língua bizarra. Enfim. Mas, então, qual que é a ideia? Quando a gente tem aqui os vetores da saída, a gente tem vetores que são mais importantes e menos importantes. Qual que é a ideia? Quando eu tenho essa palavra comment, por exemplo, eu vou ter aqui a minha entrada, e essa palavra comment, quando eu vou traduzir ela, eu tenho que prestar mais atenção nas palavras how e was. E é justamente isso a atenção. Da mesma forma que para o C eu tenho que prestar atenção mais no was e no C, e as outras não me importam. E é justamente assim vai indo. Quando a gente fala de atenção, é justamente isso. Na hora que eu estou traduzindo um texto ou gerando uma resposta, eu vou tentar representar uma importância para cada uma das minhas palavras de entrada, para assim, na hora que eu estou gerando os meus textos de saída, eu conseguir saber o que está sendo importante para mim e eu tornar aquela informação mais importante. E dessa forma, as informações não ficam tão perdidas quando eu estou trabalhando com um texto longo. Porém, ainda assim, você tem um problema. Até por isso a gente não usa essas redes hoje em dia no chatbot. Você não vê a OpenAI falando, nossa, eu vou fazer uma arquitetura de RNN para a gente ter um chatbot maravilhoso. Não. Até por isso, ela ainda é uma rede limitada. A forma com que ela presta atenção nas coisas ainda é algo bastante simples. Então, ela não é tão representativa. Além disso, como vocês podem perceber, cada vez a gente está adicionando mais coisa nessa arquitetura e cada vez vai se tornando algo mais complexo. E coisas complexas tendem a começar a ficar ruim quando a gente está tentando tratar de problemas simples. Até por isso, normalmente, quando você utiliza mecanismos de atenção em LSTM, etc., quando você está trabalhando com sequências curtas, é bastante comum você ter confusões em relação a isso. E nesse contexto de aumento de complexidade, vamos ver a coisa mais complicada, o ápice da evolução humana no contexto de PLN, que são os Transformers. Não exatamente o do filme, mas o nome é o mesmo. Lançados em 2017 no artigo Attention is all you need, atenção é tudo que você precisa, inicialmente para a tarefa de tradução, mas rapidamente se expandiram para várias outras áreas de PLN. O que é isso? Basicamente os Transformers, como o Pedro mencionou, as RNNs e LSTMs, elas foram superadas pelos Transformers, especialmente com tratamento de sequências muito longas, que nem os textos são. E uma característica deles é que eles conseguem fazer esse processamento todo de uma vez, ao invés de fazer um processamento sequencial, tal como na RNN e na LSTM. E como eles fazem isso? Através de uma coisa chamada multi-atenção, que vai permitir identificar quais partes do texto são mais relevantes. Então, vamos analisar essa questão da multi-atenção, pensando
nessa entrada, que é uma pergunta, e na saída, que é uma resposta. Imagine que vocês perguntem para o ChatGPT: Should a robot obey orders from humans? Um robô deve obedecer ordens de humanos? E aí o ChatGPT responde: A robot must obey the orders given by human beings. Um robô deve obedecer ordens dadas por seres humanos. Basicamente, a gente tem uma entrada e uma saída. E, basicamente, o que o Transformers vai fazer, ele vai prestar atenção em quais palavras se relacionam entre si na própria entrada, que essa aqui é a nossa pergunta de entrada. Então, ele vai analisar quais palavras são relevantes para essas palavras com a entrada que foi feita. Além disso, ele consegue... ele também faz essa mesma análise comparando a entrada com a saída, que ele vai gerando. Qual que é a relação, o quão importante que uma palavra é para outra palavra. Como essas palavras se relacionam? Como, por exemplo, na pergunta, o termo robot se relaciona muito fortemente com o termo robot que foi gerado na saída. E também, então a gente combina a entrada com a saída, ele também aplica esse mecanismo de atenção da saída com a própria saída, e no final ele combina todo mundo com todo mundo, prestando atenção em todos os tokens, vendo o que essa palavra se relaciona com quem, em maior ou menor intensidade, com quem ela está se relacionando. Então os Transformers, eles têm essa explosão na atenção, para tentar identificar o que é importante, o que é relevante para cada palavra. E... basicamente, na RNN e LSTM, a atenção era um mecanismo muito simples, até mesmo porque primeiro a RNN e a LSTM surgiram e depois foi adicionado a atenção como um extra. Mas os Transformers, eles foram criados baseados no mecanismo de atenção, nesse mecanismo de tentar identificar quais elementos, com quais relações uma palavra se relaciona com outra palavra e etc. Então, os Transformers exploram essa explosão da vasta quantidade de relações que existem num texto, de uma palavra se relacionando com outra e etc. E, através desse mecanismo rico de atenção em Transformers, a gente consegue construir representações de palavras ricas computacionalmente. A gente consegue capturar muito bem o sentido das palavras, tendo esse mecanismo de atenção, que vai prestar atenção em várias coisas diferentes. E, justamente, o Transformers resolve esse problema de word embedding, porque agora uma palavra não é mais representada de uma forma única. Ela vai ser representada com base no contexto do texto que ela aparece. Então, cada palavra, enfim, pode ser representada de várias formas diferentes. E eu expliquei de maneira simples porque esse é um Transformers na vida real, que está no artigo, então isso é uma coisa bem complicada. Quem quiser, vocês podem ler o artigo original e se aventurar para tentar compreender isso, mas a intuição por cima é justamente o que eu passei para vocês. E nesse contexto, o que é o GPT? Porque eu estava explicando os Transformers, mas por quê? Porque GPT significa Generative Pre-trained Transformers, e eu vou explicar exatamente o que significa cada uma dessas letras nesse contexto. A letra G significa que esse é um modelo generativo, no sentido de que ele consegue, ele é capaz de produzir, ou seja, gerar conteúdos com uma fluidez semelhante aos conteúdos que são produzidos por seres humanos. Então ele gera coisas. Além disso, ele é pré-treinado, ou seja, o treinamento, a fase de estudo dele aconteceu anteriormente, em um momento do passado. O ChatGPT não está aprendendo enquanto você está falando com ele, não acontece de forma online. Basicamente, o modelo vai ser treinado com um volume enorme de dados, e isso é bastante custoso computacionalmente, e acontece só uma vez no tempo. E, além disso, ele é construído com base na arquitetura Transformer, que eu apresentei para vocês, que utiliza aquele mecanismo de multi-atenção. E existiram várias versões do GPT lançadas ao longo do tempo, todos eles desenvolvidos pela OpenAI, com o GPT-1, lançado em 2018, em que basicamente foi ele que introduziu esse paradigma de ter um modelo pré-treinado e generativo. Depois a gente teve o GPT-2, em 2019, que teve um conceito de condicionamento de tarefas, em que ele poderia resolver diferentes tarefas a partir do comando que você dava para ele. O GPT-3 e 3.5, entre os anos de 2020 e 2022, que tiveram a característica de serem melhores para criar chatbots mais eficientes, e de 2024 em diante a gente tem o GPT-4 e outros modelos que estão sendo cada vez mais poderosos. E, por exemplo, no GPT-4 a gente tem, ele é um modelo multimodal, que a gente chama, porque ele consegue receber uma entrada além de texto. Então, a gente pode pensar como se ele fosse um super mega Transformers, que agora ele consegue processar texto, imagens, vídeos, entre vários outros formatos de entrada.
E também a gente teve o lançamento desse ano do OpenAI O1, que é um modelo focado em raciocínio complexo. Então, ele é um modelo que foi projetado para resolver problemas difíceis e tanto que ele gasta mais tempo pensando antes de responder você, justamente para ter um processo de raciocínio melhor estruturado e garantir uma resposta logicamente mais precisa. E aí, vamos falar do BERT. BERT é uma outra arquitetura baseada em Transformers, assim como o GPT. Ela foi criada pelo Google e foi logo em 2018, foi um pouquinho depois do GPT. E qual que é a ideia do BERT? O BERT ele tem basicamente a mesma ideia do GPT de ser um modelo pré-treinado, e ele também leva em consideração toda essa questão do contexto, das palavras, igual a questão dos Transformers. Só que por que eu estou falando dele aqui, sendo que ele é algo que provavelmente vocês nunca ouviram falar na vida, porque o GPT é bastante famoso? O BERT, por mais que ele não seja bastante popular, assim, no mundo afora, assim, você não vê as pessoas falando de BERT no metrô, assim, aleatoriamente, igual que falam de GPT, ele é bastante utilizado academicamente para criar modelos de classificação, modelo de geração de texto, etc. E qual que é a facilidade que ele tem em relação a um GPT, por exemplo? Ele é um modelo aberto. Essa é a primeira coisa. E outra coisa, ele é bastante utilizado para você tentar ajustar esse modelo, até pelo fato dele ser aberto, ajustar ele a alguma tarefa que você queira. Por exemplo, eu tenho o BERT, ele foi treinado em textos, assim como o GPT, em textos diversos. Texto do Wikipedia, texto de livro, texto de não sei o quê, texto de não sei o que lá. Só que às vezes eu estou querendo fazer alguma tarefa que é específica para, sei lá, texto de Twitter. Será que não seria legal eu dar um refinamento no meu modelo para que ele seja mais competente em tratar textos de Twitter especificamente? E é justamente aí que o BERT entra. Você consegue muito facilmente, até pelo fato dele ser aberto, e você tem bibliotecas que facilitam isso, como o próprio Hugging Face, que tem aqui a carinha, que é a representação da biblioteca. Você consegue fazer um fine tuning nesse modelo. Você consegue dar um ajuste fino nele. E você consegue adaptar ele às tarefas que você gosta. Então, por isso, é bastante comum você ler artigos, ainda hoje em dia, de tipo, eu fiz um classificador para saber se um texto é contra, a favor, a uma certa figura política. Isso é muito comum você ver que o BERT muitas vezes aparece entre os melhores, justamente porque as pessoas conseguem facilmente fazer um refinamento nesse modelo e criar uma versão mais adaptada para certas tarefas. Não é o melhor para muitas coisas, ainda tem várias, às vezes o GPT vai funcionar melhor, etc. Mas é uma arquitetura bastante interessante de se prestar atenção. E nesse contexto, beleza, como que funciona o ChatGPT baseado em tudo isso que a gente falou? O ChatGPT é um chatbot desenvolvido baseado na arquitetura GPT, que eu expliquei para vocês, e foi desenvolvido pela OpenAI no ano de 2022. E, como vocês devem imaginar, o GPT ele recebe uma entrada do usuário que faz uma pergunta ou dá um comando para o GPT, e essa entrada vai ser processada de maneira em que o ChatGPT vai tentar prever qual que é a próxima palavra mais provável a partir dos seus dados em que ele foi treinado. A partir disso, ele gera uma resposta de saída, e também é interessante de que o ChatGPT consegue se lembrar do contexto da conversa que você teve com ele. Mas não só isso, o ChatGPT especificamente, além do pré-treinamento que ele recebeu, que foi com vários dados textuais da internet, ele recebeu um ajuste adicional com uma técnica chamada Reinforcement Learning from Human Feedbacks, em que basicamente eles colocaram humanos para avaliar as respostas que o ChatGPT gerava, para ver se as respostas estavam fazendo sentido. Não se elas estavam certas, mas se elas estavam sendo geradas de maneira que fazia sentido o texto que estava sendo gerado. E basicamente foi criado um sistema de recompensa para otimizar as respostas geradas que fazem mais sentido, e também de penalidade para respostas que não foram muito bem respondidas. E aí, a gente entra nos problemas dessas arquiteturas generativas e tudo mais. Notícias comuns que vocês vão ver aí no dia a dia é como esses modelos de IA estão consumindo uma energia absurda. E isso acaba sendo um problema tanto para a empresa que, tipo, eu quero criar um modelo de IA, eu tenho que gastar muito dinheiro para poder treinar esse modelo e eu tenho que, sei lá, alocar muitos
muitos clusters para conseguir processar, para realizar o treinamento desse modelo. E, além disso, é um problema para a nossa sociedade. A gente está vivendo questões climáticas, etc., e a gente está ferrando com o meio ambiente. Então, acaba sendo também uma pressão às empresas nesse sentido, pressões governamentais para as empresas, porque esses modelos estão consumindo energeticamente muito. Esse gráfico aqui do próprio Hugging Face, que eu falei lá do BERT, mostra como que esses modelos, o treinamento desses modelos acaba tendo uma emissão de carbono muito maior que outras coisas que a gente tem na humanidade, como, por exemplo, um carro... Como é o nome? Um carro nos Estados Unidos. Enfim, ele usou um carro médio assim nos Estados Unidos. Enfim, essa tarefa, ela acaba tendo uma emissão de carbono muito grande, começa a ter uma questão de consumo de energia também muito grande. E aí também tem outro problema relacionado a esses modelos generativos, que é o fato de ele estar sendo utilizado amplamente e a gente pode confiar nas respostas dele? Como a gente mostrou aqui, não, porque ele basicamente está gerando resposta a partir de continha, etc. Então são respostas que você pode ter uma certa alucinação, que é esse fenômeno de você gerar uma resposta que até faz sentido, só que ela não está certa, ela tá falando algo que não faz sentido nenhum. Então, quando a gente fala de aplicações envolvendo esses modelos generativos, a gente necessita de uma verificação humana. Além disso, você tem algumas técnicas para poder mitigar a alucinação, só que nunca você vai poder dizer que uma LLM não alucina. É impossível você falar algo nesse sentido, mas você tem algumas técnicas de você tentar mitigar esse problema, que é a engenharia de prompt, por exemplo, que é você descrever a tarefa de forma mais correta para esse modelo entender, porque esses modelos são burros. Se você descreve a tarefa de um jeito que um ser humano entenderia, ele não entende, mas se você descrever a tarefa de um jeito muito específico, que segue certos rituais que fazem esses modelos responderem melhor, ele vai responder melhor. Além disso, você tem certas arquiteturas de aplicações que são mais robustas, que entra até o O1 que o Iago tinha comentado, que tem essa coisa do pensamento. E aí, para finalizar, vamos entrar em alguns... Só dar um breve vislumbre assim, do futuro, falar de coisas aí que podem ser tendências no futuro em PLM. Primeiro, algumas tendências. Vamos falar aí. Primeiro, a gente vê uma tendência muito grande das empresas querer aplicar, integrar esses modelos de IA nos sistemas delas que já existem. E isso entra, por exemplo, o Copilot PC, que é da Microsoft, que basicamente é uma integração do modelo Copilot com o próprio Windows. Isso acaba até sendo um pouco problemático, porque pode vazar dados, etc. Enfim. Aí, outra coisa que a gente pode ter é a adaptação de modelos já existentes para dar uma melhorada neles e tornar ele mais competente para aplicações. Que pode ter, por exemplo, essa questão de lógica do O1 Preview. Se eu não me engano, a OpenAI não divulgou exatamente até agora como que o O1 Preview roda por trás. Só que o O1 Preview ele pode ser exatamente o GPT-4 com alguma adição somente para ele ter essas etapas de pensamento e dar uma resposta melhor. Provavelmente não é exatamente o GPT-4, só que ele deve ser nesse sentido. Deve ser um modelo que já existia, tendo algum refinamento para fazer essa questão do pensamento. E finalizando, vão existir novos modelos? O que tem aí por vir nesse sentido? Modelos open source, a gente vê o Llama sendo bastante relevante nesse sentido, que é um modelo da Meta, que é open source. E qual que é a vantagem de ser open source? Qualquer pessoa pode ir lá, baixar o código e fazer o que quiser com o modelo e criar o que quiser. Isso possibilita que tenha essa questão da comunidade, pessoas ao redor do mundo aí criando o que elas quiserem. E, além disso, ter melhorias na tarefa de conversação, que é algo que a OpenAI cada vez vem investindo mais de você tentar convencer que aquilo que você está conversando realmente é algo humano, através de features como voz e tudo mais. E depois dessa correria, que foi para tentar encaixar isso em 1 hora, basicamente a gente chegou ao final da nossa palestra. A gente tem aqui embaixo os contatos, meio do Pedro, nesses QR Codes de baixo é nosso LinkedIn, mas a gente tem nosso @ do Telegram lá, em que vocês podem entrar em contato com nós, se vocês quiserem. Ali em cima, naquele QR Code ali de cima, a gente tem uma avaliação da nossa palestra, para saber se vocês gostaram, se vocês conseguiram entender. Enfim, e lembrando que essa é uma palestra do Hype, e eu queria agradecer algumas pessoas, queria agradecer todos vocês que estão aqui presencialmente, as pessoas também do online que estão vendo isso. Obrigado pela atenção de todos vocês, tal qual a de um Transformer, extremamente atento. E queria agradecer também ao Pedro por ter se matado aí comigo nesses últimos dias para ter feito essa apresentação e ensaios infinitos. E espero que vocês tenham aprendido algo novo aqui, basicamente.
Meu aniversário é daqui 2 dias e meu presente é que eu espero que vocês tenham aprendido algo aqui. E as coisas são muito difíceis, mas a gente tentou mastigar o máximo possível. E eu não sei se a gente vai ter tempo para responder perguntas, mas qualquer coisa, os nossos contatos estão aí. E muito obrigado. Muito obrigada, gente. Obrigada, Iago, Pedro, que fizeram essa palestra genial para a gente. Vocês sabem demais. Queria agradecer também o Hype, que todos os anos traz conteúdos muito legais aqui para a SSI.